Vou apresentar nesse vídeo a fotografia de produto, normalmente utilizado para e-commerce. É um fundo branco puro, com reflexos, às vezes na base. Isso depende muito de qual produto você vai fotografar. Por exemplo, neste caso, hoje eu vou fotografar uma cadeira. A cadeira não traz muito reflexo, isso favorece. Então eu consigo trabalhar com a luz de uma forma bem melhor. Quando o objeto traz reflexo, aí é um outro cuidado. O que eu vou apresentar aqui para vocês? Uma bancada, uma única luz no fundo, para a gente fala estourar o branco, tá? Então vai ser uma única fonte de luz no fundo e uma luz principal frontal, bem difusa, para trazer uma suavidade nesse objeto que é a cadeira. A foto em fundo branco é muito específica e exigida no mercado de e-commerce. Então, se você consegue criar um fluxo bem rápido de fotografia com pouco tratamento, isso vai favorecer muito o seu tempo de trabalho. A pior situação é você ter que fazer fotos de produto e ter que ficar retocando depois, gastando um tempo muito grande em cada imagem. Então, neste vídeo, você vai aprender como eu faço em estúdio para trazer velocidade no fluxo de trabalho e deixar um branco puro já no fundo da sua imagem, com poucos retoques. E esse processo vai favorecer muito no seu tempo de trabalho e você vai ter a foto praticamente pronta saindo da câmera fotográfica. Vou mostrar o material que eu utilizei para fazer a fotografia da cadeira, assim como a luz de fundo. Então, a princípio, eu tenho dois flashes igual a esse, para fazer a luz de fundo, o segundo a luz principal numa sombrinha gigante. Fundo branco pode ser uma parede, pode ser papel, não tem necessidade de envolver o chão, então vai até o final da parede aqui na base. Usei um strip box aqui. Por que o strip box? O strip box me dá uma largura na fonte de luz muito maior e uma uniformidade nessa distribuição. Se eu colocar um refletor de alumínio tipo esse daqui, eu vou ter uma concentração de luz na área central, porém perdendo um pouco dessa luz nas laterais. E para o meu fundo branco ser fundo branco puro em toda a largura, eu não consigo com esse refletor. Então eu faço a opção de usar o strip box para ter a melhor distribuição. Neste caso, onde estou fotografando uma cadeira, é necessário o strip box. Se eu for fotografar uma garrafa, já não tem necessidade. Ou uma ferramenta, qualquer objeto muito pequeno, não tem necessidade de fazer o uso do strip box. Neste caso, eu faço a opção de utilizar o strip box. Outro detalhe que é importante, eu estou utilizando ele inclinado e não direcionado diretamente para a parede. Ele está aproximadamente num ângulo de 45 graus. E eu vou mostrar depois uma imagem desse posicionamento. Então, o que acontece? A luz que incide na parede, ela consegue uma distribuição mais uniforme. Então, mesmo sendo strip box, fazendo a medição, ela espalha ao longo da parede. Eu preciso que o fundo da cadeira seja totalmente branco. Se eu colocar diretamente, ou seja, horizontal o strip box, a base vai ficar branco puro, porém na altura da cadeira eu estou perdendo. Então eu uso inclinado para ter maior distribuição dessa luz numa potência praticamente igual. Um outro ponto, mesa que eu estou utilizando. Eu uso dois cavaletes. O cavalete eu prolonguei as pernas com um material de alumínio, para quê? Para conseguir maior altura. Quando eu consigo maior altura, o meu strip box fica escondido. Então, nessa condição, aumentei a altura do cavalete, coloquei uma plataforma de vidro, um vidro temperado para dar base, e por último, coloquei duas placas de acrílico branca. Que essa placa de acrílico me traz um reflexo desejado do branco puro, e também não me traz ondulação na base. Porque se for fazer com material tipo PETG, alguma coisa do tipo, fórmica, ela é curva e isso traz ondulação nesse material. A opção do acrílico branco também é um diferencial, porque como é uma cadeira, eu quero que traga o reflexo das pernas da cadeira no próprio acrílico, ou seja, na base que está sendo fotografada. Então, no recorte, no desenho da cadeira, vai ser o seguinte: cadeira posicionada, um reflexo suave
no acrílico e um branco puro no fundo. Então, o único objeto que vai ser apresentado é a cadeira e um leve reflexo na sua base. E isso é muito legal ter essa base para tirar a impressão que a cadeira foi jogada num fundo branco. Quando você tem esse reflexo, dá a sensação de um material apoiado em algo. E isso traz a realidade na sua fotografia. Foge um pouco daquele detalhe de fotografia totalmente recortada, jogada num fundo branco. E, como já foi dito, é uma ferramenta que eu consigo uma velocidade no processo, saindo a foto pronta praticamente da câmera fotográfica. Aqui está o flash com a sombrinha gigante, trazendo uma luz bem suave para a cadeira. E é isso que eu busco na minha fotografia, trazer uma luz suave, um recorte bem definido, um fundo branco puro, facilitando o seu processo. Esse flash, ele tem 800 watts de potência, mas é possível fazer com outras potências. Tudo depende do seu equipamento, a lente que você vai usar, a abertura, além disso, o ISO da sua câmera. Se sua câmera tem um ISO que aguenta uma puxada legal para cima, beleza. Então você pode abusar nisso, que vai te poupar, no caso, a necessidade de um flash muito potente. Fotografia de produto, normalmente, você tem que buscar sempre a profundidade bem definida. Então não adianta fazer produto com 4.0 de abertura, 5.6, alguma coisa assim. Você vai ter que puxar em torno de f11, f16 ou até mais, dependendo da proximidade que você tem. Para quê? Quanto maior a profundidade, maior definição na extensão de todo o seu produto. Sombrinha tem 1,80 m de diâmetro, está usando tecido difusor, tá? Ela no interior é prata, mas pode ser a branca. O prata eu ganho mais luz, porque reflete mais, então só isso. É uma questão mais de aproveitamento dessa luz. No fundo branco puro, qual um cuidado que eu tomo no equilíbrio dessa luz? Primeiro, a distribuição por completo. Eu vou fazer a fotometria. 18, 18, nas bordas aqui 16, no centro 18, que é a área que vai ocupar a parte traseira da fotografia na cadeira. Então eu vou ter f18 em toda a extensão do meu fundo branco. Então eu tenho f18 em toda a extensão do meu fundo, devido a essa inclinação que eu estou apresentando aqui do strip box. Um outro cuidado que se deve tomar quando vai fazer a foto em fundo branco. Por exemplo, deu f18 aqui, eu tenho que medir também o quanto volta de retorno nas costas do objeto. Por exemplo, aqui deu f9. f9 para f18 está aproximadamente não, exatamente 2 pontos de diferença. Então, quando eu tenho 2 pontos de diferença entre o que eu medi aqui no fundo e o que está retornando nas costas do objeto, esses 2 pontos me garantem que eu não vou ter invasão de luz no contorno desse objeto. Por exemplo, a cadeira que vem recebendo essa luz do fundo não vai ter problema de definição no seu contorno. Porque 2 pontos é uma diferença muito grande e já te dá uma definição nesse contorno. Ah, Sandro, mas eu não tenho espaço, eu não tenho recuo, por exemplo. Se você fizer a medição e der F13 aqui, a diferença é o quê? 1 ponto. Você vai ter invasão e isso vai ter um problema no pós para contornar exatamente a sua cadeira. Então, a atenção maior é que deu um F aqui, nas costas do objeto tem que ter 2 pontos de diferença. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é uma relação de distâncias. Se eu colocar o meu strip box muito embaixo dos cavaletes, ou embaixo dessa mesa, eu vou aumentar esse retorno. Então, aumentando esse retorno vai me prejudicar também. Então, quanto mais próximo o meu strip box está do fundo, maior a diferença que eu vou ter aqui nas costas do objeto. É uma relação de distâncias. Distância curta aqui, a minha luz vai bater, vai voltar, ela precisa fazer uma viagem muito maior para atingir a cadeira e vai perdendo. Se eu colocar o strip box embaixo, eu vou ter praticamente a metade da distância, ou seja, a ida da luz e a volta da luz.
e isso faz com que volte com maior intensidade na cadeira. Então, se atentando, strip box ou sua fonte de luz próxima ao fundo e um retorno com maior distância, você tem menos invasão de luz. Esse é um ponto legal que vale a pena prestar atenção na sua fotografia e você vai poupar também muito tempo no pós. Essa é a cadeira que eu vou fotografar. Então, qual é a condição agora? Como o meu retorno deu F9 nas costas da cadeira, um cuidado que eu tenho que tomar sempre. O F9 que deu nas costas da cadeira, para você saber qual é a luz de incidência no frontal, a luz principal no seu objeto, no caso a cadeira, a base é a mesma, você vai ter que regular o flash da luz principal com a mesma potência da luz de retorno nas costas do seu objeto. Nós fizemos a medição, deu F9 nas costas da cadeira, na posição. Então, esse flash eu vou regular com 45 graus acima da cadeira e buscar a regulagem dele para que me dê F9 também. Então eu tenho um equilíbrio tanto da luz de retorno quanto da luz principal que vai atingir a cadeira. O flash ainda não está posicionado da forma correta, ou seja, eu vou trazer ele um pouco mais à frente, um pouco mais para cima e inclinando ele 45 graus. Aí eu consigo uma uniformidade na luz do objeto. Por que eu não uso o flash totalmente frontal? Porque com a luz lateral eu consigo um degradê. Esse objeto, no caso a cadeira, possui curvaturas e isso vai me trazer uma nuance ou uma suavidade nesse contorno da forma dela em relação à luz. Estou utilizando também, para o preenchimento do lado oposto, um rebatedor 5 em 1 na cor prata, para trazer um pouco mais de luz na área de sombra que será criada aqui, no lado oposto. Aqui temos os equipamentos utilizados para fazer a fotografia, já devidamente posicionado. Sombrinha gigante com um flash de 800 watts, ela está com um difusor em tecido à frente. Rebatedor 5 em 1 prata, a cadeira devidamente posicionada e atrás um flash com strip box. E veja aí o resultado das imagens criadas nessas condições. As fotografias estão em RAW nesse vídeo, tá? Não teve tratamento nenhum.